Poucas coisas são tão poderosas e tão perigosas no marketing digital, no marketing geral ou na vida mesmo, a nossa vida mundana, do que os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são uma das coisas mais poderosas e é sobre eles que nós vamos falar no vídeo de hoje, então vamos nessa. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de 3 gatilhos mentais que o livro Armas da Persuasão apresenta. Então esse vídeo é uma parte 1 de 2, porque esse livro fala de 6 gatilhos mentais e nesse primeiro vídeo eu vou falar dos 3 primeiros gatilhos mentais que esse livro aborda. Ah, mas eu caí de paraquedas nesse vídeo, por que eu deveria aprender sobre gatilhos mentais? Mesmo que você não trabalhe com marketing digital, o que eu acho difícil, porque você tá nesse vídeo, você deveria aprender sobre gatilhos mentais. Porque gatilho mental é algo que influencia diretamente a vida de todo mundo e poucas vezes as pessoas percebem que estão sendo influenciadas por esses gatilhos. E eles são tão poderosos que eles podem influenciar a sua ação até para fazer coisas que você de repente nem gostaria de fazer. É meio louco pensar isso, mas muita gente utiliza esses gatilhos na gente. E quando eu começar a falar dos gatilhos, talvez você identifique alguns momentos onde você caiu nesses gatilhos. E também, obviamente, você vai aprender a utilizar eles pro bem. Eles são tão poderosos que podem ser utilizados, inclusive, pro mal, como várias pessoas já fizeram, tá? Então, você vai aprender a utilizar eles pro bem e como você consegue convencer e influenciar as pessoas, aumentar suas vendas. Isso tudo pode acontecer graças aos gatilhos mentais. E também eu vou te ensinar aqui um pouquinho como se defender de cada gatilho, porque é importante você ter essa noção de como se defender e não cair nas lábias aí de alguém que quer, de repente, te passar uma perna. Resumindo o que são gatilhos mentais, caso você não saiba, são atalhos que o seu cérebro precisa, ele desenvolveu durante os anos para tomar decisões. Então ele segue alguns padrões e alguns atalhos que mesmo você, o seu eu consciente não percebe e que acabam tomando decisões rápidas, né? Então os gatilhos mentais, eles servem para poder guiar o seu cérebro em situações. Então a gente vai ver alguns gatilhos que ativam certas ações em você e fazem você ir para a direita, para a esquerda, fazem você tomar alguma decisão. Isso é o que nós chamamos de gatilho mental. É uma ativação no seu cérebro que faz você tomar uma decisão, às vezes até impensada, ou mesmo que pensada, quase que involuntária. Você não quer às vezes tomar aquela decisão, mas você tem um lado que é o gatilho mental que quase que te obriga a fazer isso. É um negócio muito louco. E o primeiro gatilho que a gente vê acontecer muito, principalmente hoje em dia na internet, é o da reciprocidade. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, da reciprocidade, né? O ato de você retribuir a alguém algo que aquela pessoa fez por você, mas talvez você não imagine o quão forte é esse gatilho mental. E esse gatilho mental, ele é muito poderoso e ele é amplamente utilizado. Qual que é o princípio que rege o gatilho mental da reciprocidade? O gatilho mental da reciprocidade, ele é muito perigoso porque ele diz que nós temos que retribuir algo que alguém fez por nós. Já teve aquela sensação de, por exemplo, alguém da sua família vai viajar para algum estado, para algum país diferente ou vai tirar férias e a pessoa traz para você uma lembrancinha, um imã, alguma coisa. Você entra em dívida com aquela pessoa e você fica quase com aquela sensação de ter que retribuir ela de alguma forma. Se você for viajar, por exemplo, um mês depois, provavelmente você vai se pegar pensando na viagem, poxa, preciso levar um presente de volta para fulano, porque ele me trouxe um presente. Isso é básico. Tudo que as pessoas fazem por você, você tem aquela dívida, aquele desejo de retribuir. Isso é, sim, um gatilho mental que vai influenciar suas ações. E aí que entra a parte do marketing, a parte onde as pessoas manipulam esse gatilho. Como elas manipulam esse gatilho? Elas te entregam algo e pior que isso, elas pedem algo de volta. Só que nunca é proporcional. Então elas te dão algo para ativar esse gatilho em você ficar nesse estado de reciprocidade e elas te pedem algo, mesmo que às vezes é mais caro do que elas te deram e você acaba caindo. É assim que, por exemplo, as pessoas fazem em lançamentos, em cursos, aulões, e-books gratuitos. Eles dão algo que gera muito valor, que a pessoa fala, caraca, você tá me entregando ouro, você tá me ajudando aqui, eu preciso te retribuir de alguma forma. E aí ele vai lá e pede, ó, compra meu curso, compra meu produto. Uma coisa muito simples que acontece no nosso dia a dia, por exemplo, são demonstradoras em supermercado. Elas deixam você provar um pouco ali, não pra você degustar ou experimentar somente, pra você saber se aquele produto é bom. Isso de longe é o mínimo, é a coisa menor dentre toda essa ação. O que eles querem de fato é ativar esse gatilho da reciprocidade, porque você fica sem graça, que você pegou ali um pedacinho, você olha pra pessoa, a pessoa tá ali, ei, gostou? Gostei, vou até levar uns 3 aqui. E você acaba levando 3 que você nem queria, só pra ativar, deixar você tranquila ali no gatilho da reciprocidade. Eu vou gravar outros vídeos aprofundando mais em cada gatilho, então deixa aqui embaixo qual gatilho você mais gostou e qual que você quer que eu aprofunde. Então vamos pro segundo lugar. O segundo lugar, ele é bizarro, eu já caí várias vezes nesse gatilho, comenta aqui se você também já caiu, que é o gatilho do compromisso e coerência. Aqui no Brasil a gente tem um termo, inclusive, pra falar
falar sobre esse gatilho e a gente nem parou pra pensar que era um gatilho, que é dar o braço a torcer. Quantas vezes você não tomou uma decisão e você foi até o final dela só pra não dar o braço a torcer? Só pra você não sair mal na fita. Você tava num efeito de um gatilho mental. E as pessoas utilizam isso a seu próprio favor, né? Elas utilizam isso em você pra que você tome algumas ações, pra te influenciar a todo momento. Então elas começam a jogar coisas e compromissos, pequenos compromissos com você, pegar alguns sims de você pra você, mesmo que inconscientemente, fechar um compromisso ali com a pessoa. Quem faz muito isso, por exemplo, é o Thiago Nigro. Ele fala assim, ó, você vai fechar um compromisso comigo, a gente vai entrar num desafio X dias e eu quero você 5 horas da manhã comigo acordado. Se você acordou 5 horas da manhã, você já deu o braço a torcer. Mesmo que o evento seja horrível, você vai falar que aquele evento foi bom, você não vai querer ser o tonto que acordou 5 horas da manhã e perdeu o tempo. Você não vai dar o braço a torcer, você vai falar que foi ótimo, você vai comprar o curso dele e muitas outras coisas, porque você se colocou ali num momento de compromisso, num estado mental de compromisso. E a mesma coisa acontece quando, por exemplo, um vendedor chega em você e faz algumas perguntas pra você responder sim, pra você ativar esse gatilho mental de compromisso e acabar não entrando em contradição, porque esse gatilho é o da coerência e compromisso. Então, muitas vezes você, pra não entrar em contradição, pra você não parecer uma pessoa tola, uma pessoa que não cumpre com as palavras, você vai querer cumprir, por pior que seja aquilo. Tem até um exemplo que ele dá aqui no livro, que uma moça bateu na porta dele pra fazer uma pesquisa. E aí ela começou a perguntar, olha, você gosta de shows? Era uma moça bonita, né? Uma moça com uma roupa mais vulgar. E ele, pra impressionar ela, sentou e começou a levantar a bola dele. Não, eu gosto de show. Eu vou todo fim de semana. Você frequenta bons restaurantes? Nossa, eu só vou em bons restaurantes. Você anda em bons carros? Sim, eu só ando em carrão. Eu sou uma pessoa bem sucedida. E ele começou a levantar a bola dela. No final, ela acaba fazendo uma oferta pra ele. Olha, você falou que gosta de show, você falou que gosta de bons restaurantes e você falou que gosta de carrão. Bom, nós estamos lançando um resort que lá tem um show, você vai ter um voucher pra pesquisa XYZ, lá tem restaurantes legais, você vai ter uma assinatura anual que você vai poder fazer. E aí ele tava preso naquele gatilho, ele não tinha como dizer não pra aquela pessoa. Porque se ele dissesse, não, eu não quero comprar de você, ele tá sendo incoerente com tudo que ele falou que gosta. Então acaba entrando um conflito mental e aí você acaba comprando. É assim que alguns vendedores de lojas de shopping atuam também. Então eles pegam, fazem você provar a roupa, falam que você tá bonita, pergunta se você gostou da roupa, e aí você fala, sim, eu gostei, então você vai comprar. Não, não vou. Aí entra em incoerência. Você acaba ficando uma pessoa incoerente e você acaba comprando por isso. Porque você entrou, por que você não vai comprar, né? Então, cuidado com esses gatilhos. E quando você estiver diante de um gatilho desse, se coloque na posição de aquela pessoa não é importante pra mim e eu posso parecer incoerente pra ela, mesmo sem problema. Você tentar fugir um pouco dos laços desse gatilho, porque ele é sim um dos mais poderosos, talvez mais poderoso do que o da reciprocidade, e ele faz muita gente comprar coisa que não deveria só por causa da coerência. E o terceiro, e esse aqui talvez seja até mais poderoso do que o da coerência, é o da aprovação social. Esse é o gatilho que a Apple deita e rola. Esse é o gatilho que o Érico Rocha do Fórmula de Lançamento deita e rola, porque esse gatilho da prova social, da aprovação social, ele é muito poderoso. Ele conta até no livro alguns casos de algumas seitas que por meio de provas sociais levaram vários fiéis ali a cometerem, né, irem pro outro planeta, vamos falar assim, porque o YouTube aqui é meio complicado com essas coisas e fazerem coisas horríveis, né? Então, por que essas pessoas chegaram a esse ponto? A aprovação social, ela é uma coisa que é muito forte. O seu cérebro tá a todo momento querendo economizar energia e ele vai querer olhar para as outras pessoas para ver se essas pessoas estão tomando as mesmas decisões que eu ou que eu quero tomar para saber o caminho que eu vou seguir. Um exemplo muito claro disso, aqui em São Paulo tem uma rua chamada Augusta, onde tem vários bares, restaurantes, baladas e antes de 2020, né, das coisas que aconteceram, ele era muito bombado, tinha várias filas em vários desses restaurantes, desses bares. E como que as pessoas sentiam se aquele lugar era bom ou não? Elas iam pela fila. Quanto mais fila aquele lugar tinha, mais ele era um lugar bom. Então os donos dos restaurantes, os donos das baladas, o que eles pensaram? Pô, vamos segurar a galera o máximo que a gente puder pra fora da balada, pra fora do restaurante, assim eu consigo criar uma impressão de que esse lugar aqui tá bombado, eu vou fazer as pessoas encherem mais ainda a fila. E isso acontece sem parar. Não tem como você olhar pra um lugar desse e pensar que esse lugar é ruim. No mínimo, você vai pensar que deve ser um negócio muito legal. Você pode até não ir, mas você vai pensar, é um negócio muito legal e quando tiver oportunidade, tiver vazio, eu vou lá. Você também vai gerar a escassez, que é um outro gatilho que eu vou falar num outro vídeo. Mas o da prova social, principalmente quando você tem semelhança com aquelas pessoas que estão tomando a mesma ação, ela é muito poderosa. Como eu falei, a ponto de levar a pessoa a extremos, né? Tem até um caso de Nova York, que é um caso que ficou famosíssimo, de uma moça que foi perseguida por um serial killer, que acabou causando atrocidades com a moça ali, né? Ao vivo, à noite, e com 38 pessoas olhando. E essas 38 pessoas não fizeram absolutamente nada. Isso ocorreu
ocorreu nos Estados Unidos, em Nova York, e chocou, virou notícia. Por que aquelas 38 pessoas não fizeram absolutamente nada? Eles podiam ter chamado a polícia, eles podiam ter... Porque essa moça ainda conseguiu fugir algumas vezes desse serial killer, e mesmo assim, esse serial killer conseguiu pegar ela mais de uma vez, e esse pessoal olhou por mais de 30 minutos aquilo tudo acontecendo e não fizeram nada. Quando alguns psicólogos sociais começaram a pesquisar para tentar entender o que tinha acontecido ali, por que as pessoas não tinham tomado nenhuma ação, eles viram que foi por causa do efeito prova social. O que acontece? As pessoas foram na varanda pra olhar o que tava acontecendo e ninguém foi chamar a polícia, ninguém foi tomar alguma ação, foi tentar impedir o bandido, porque ninguém tava fazendo. Então eles olhavam para as outras pessoas que também estavam olhando e pensavam o quê? Não, essas pessoas não estão fazendo nada, eu também não vou fazer. Ou essas pessoas não estão fazendo nada, deve ser alguma brincadeira, deve ser algum filme, deve ser algo normal, alguém já deve ter ligado pra polícia e ficou nessa. Ninguém ligou pra polícia. Então, a prova social ela é tão forte que fazem as pessoas tomarem ações que a gente nem imagina que seria possível alguém tomar, né? Diante desse gatilho mental. Então, é um negócio muito, muito louco e perigoso que você tem que tomar cuidado, tanto pra se defender desse gatilho, quanto também pra utilizar aí nas suas estratégias, porque pode aumentar muito. Como que você utiliza esse gatilho nas suas estratégias? Coloca pessoas semelhantes, como provas sociais, depoimentos, número de pessoas que você atende. Isso já vai causar um efeito prova social. E como é que você se defende, né? Ele cita uma coisa muito interessante, que caso você esteja passando por um momento difícil, digamos que você tá tendo um derrame ou um ataque cardíaco, alguma coisa, na rua, ele até cita, ele até fala, né? Você não deve gritar socorro, você deve olhar pra uma pessoa e pedir ajuda, porque se você pedir pra todo mundo, vai causar esse efeito, é capaz que você caia ali e ninguém te ajude, porque as pessoas vão ficar esperando outras pessoas fazerem também, por causa do gatilho da prova social. Então, pessoal, esses foram os 3 gatilhos mentais que eu contei aqui nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou colocar mais 3 gatilhos mentais na parte 2 desse vídeo, não sei se ele vai vir semana que vem ou numa outra data, mas se inscreve aqui no canal já pra você não perder, porque você não pode perder esses vídeos aqui que vão te ajudar muito, tanto como consumidores, como especialista de marketing, com certeza, pra aumentar suas vendas, ganhar mais dinheiro e utilizar esses gatilhos da forma correta. Como eu falei, ele pode ser utilizado tanto pro mal quanto pro bem. E o link desse livro aqui vai estar na descrição do vídeo, então compra ele que vale muito a pena pro seu conhecimento, pelas curiosidades que ele traz. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui se você já caiu em algum gatilho desse e a gente se vê na próxima.